Bom dia, gente. Aqui é o Velivaldo de Torres, Rio Grande do Sul, Brasil. Minha mãe, após a sua morte, que ela penou com câncer no estômago, gemendo de dor 24 horas. E eu era o único filho que ficava com ela, né? 13 anos. Então, as outras 13 irmãs e o irmão já tinham casado, tinham saído de casa, então morava só eu e a mãe em casa. Eu, com 13 anos, ajudava ela a comprar remédios, essas coisas tudo, porque ela ficava em casa acamada, sabe? E depois de 2 anos sofrendo por câncer, comendo ela aos poucos, gemendo de dor, tomando o último remédio forte que tinha na época. E não adiantou nada tomar aquele remédio. Aí, após a morte dela, é claro que quando o filho cuida, por exemplo, eu precisava também, eu era jovem, eu precisava, por exemplo, 13 anos, cheio de fogo, né? De vontade de fazer sexo. E eu tinha as minhas namoradinhas, não era uma, mais 3 namoradinhas, que eu precisava fazer sexo. E eu não conseguia ficar com elas por causa da mãe, que eu tinha que cuidar dela. E às vezes eu reclamava, ela falava, quando eu morrer eu vou puxar no teu pé, vai me puxar no teu pé. Mas sabe, aquele vai passando, aí depois ela morreu, vai passando, a gente nem se liga nessas coisas. 40 dias após a morte dela, aí tô em casa, já era comecinho de inverno, sabe? 6 horas estava escuro. Aí tô sozinho em casa, e naquele tempo a gente usava um fio assim de uns 2,5 metros, assim, do teto até a cama, com uma tal de perinha que a gente ligava e desligava a lâmpada. E ficava perto do meu travesseiro. E o meu quarto, assim, né? A porta, dava lá pro corredor, assim. Aí, de repente, tudo escuro, né? E eu pensando na vida, meu Deus, o que eu vou fazer agora? A minha irmã quer vender a casa, né? E vai dar uma mixaria para cada um. Não vai dar nem para me ocupar um terreno. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? Tá pensando na vida, o que ia fazer? Aí, de repente, eu olho assim e me assustei. Vi, gente, se alguém falar para mim, eu falava a mim naquele tempo, eu ia dizer que é mentira. E até hoje eu fico desconfiado comigo mesmo. Será que eu sou mentiroso assim? Naquele tempo, isso há 40 anos atrás, uns 40 dias após a morte dela, eu olhei assim aquele vulto branco dela, sabe? A imagem dela perfeita, assim, ó, flutuando no chão, né? E vindo assim na minha direção, sabe? Porque o corredor era grande, uns 10 metros assim, vindo na minha direção, assim, flutuando, sabe? Eu olhei assim, eu fiquei tão apavorado, porque ela era ruim. Assim, me batia por nada. De levantar vergão, de mangueira, de vara de manivela, por nada. E eu ajudava ela, hein? Mãe ingrata. Tanto é que eu não perdoo ela até hoje. 40 anos após a morte dela, não perdoo. Eu espero que ela esteja queimando em quintos infernos. Aí, retomando o assunto, de repente aquele vulto dela apareceu para mim. Eu fiquei com medo. Fiquei com medo dela. Primeiro, me cobri a cabeça com o cobertor e peguei na lâmpada, na lâmpada, no desliga, a tal de pera, de perinha, pera. Liguei, tirei o cobertor e olhei para ela para ver se ela estava ali. Não estava, sumiu. A partir daquele dia, e eu estou com 68 anos, há 40 anos atrás da morte dela, eu nunca mais, eu nunca mais dormi com a luz apagada. Até hoje. E o medo. E o medo. Então, depois, após esse episódio aí, eu via eu via um vizinho perto de casa lá. Eu nunca falei nada mesmo, né? Sempre que o negócio do vulto da minha mãe, assim, da imagem da minha mãe vinda, pra mim, né? Comentava na família, mas com meus familiares, com minhas irmãs, né? Meus cunhados, mas mais ninguém. Aí de repente, um vizinho que gostava de conversar, aí chegou ali um dia, pô, Walter, a minha esposa faleceu, cara, faz uns 2 meses. Aí eu tô no meu quarto, né? Onde a minha falecida morava comigo ali, dormia comigo. E no outro quarto estava o meu filho. Aí, aí eu estava pensando assim, na morte dela, assim, como muda a vida, mudou tudo, né? Mudou tudo. Eu tinha uma companheira, e o meu vizinho falava para mim, né? Eu tinha uma companheira, depois não tinha mais companheira para conversar, né? Rir, chorar, brigar. Agora não tem mais ninguém.
Tem imagem do meu filho, mas ele fica no quarto fechado o dia inteiro, né? Só nos videogames, né? Eu que trabalho para sustentar ele tudo. Ele tem 15 anos, é de menor ainda. Aí de repente volta. Com a luz ligada. Com a luz ligada. Não está apagada nada. Aparece a imagem da minha esposa sentando na minha cama. E começou a conversar comigo. Aí eu fiquei tão contente com a imagem dela ali conversando comigo. O vulto, assim, a imagem dela. Diz que é assombração, né? Aí vai conversando comigo. Que eu falei, mulher, espera um pouquinho, espera um pouquinho que eu vou ali chamar o nosso filho. Aí no que ele falou pra mim, volta no que eu fui no meu quarto lá chamar ele, e ele veio correndo, claro, né? Quando chegamos ali, não tava mais a imagem dela ali. Nunca mais a imagem dela apareceu pra nós. Aí que eu contei o que aconteceu comigo pra ele. Então, gente, hoje se alguém contar pra mim, né, essa história aí, de um vulto chegou a tal ponto de conversar. Eu não tive coragem de visualizar, vi uma vez só e não quis mais ver, porque era ruim para mim. Mas o rapaz não ali, é a esposa dele, né? Então hoje, se alguém contar para mim, eu acredito. Acredito, acredito. Um bom dia para vocês, né? Estamos no mês natalino, 2024. E como eu faço sempre no meu vídeo no final, é nóis!